aqui, gente. Vambora, hein? Força. Ô, Murilo, você tá mutado aí? É, acho que tá de boa. Boa noite, professora. Hoje a gente vai apresentar o seminário sobre visão computacional. O grupo é o Arthur, eu, o Gabriel Takahiro, o Murilo, o Renê e o Walter. Eu vou começar falando sobre o que é visão computacional. A visão computacional é uma tecnologia que, assim como tantas outras, está sob o guarda-chuva da inteligência artificial. E baseando-se em princípios de diferentes áreas do conhecimento, a visão computacional consegue replicar determinadas funções da visão humana por meio de softwares e hardwares extremamente avançados de reconhecimento, identificação, detecção, reconstrução e restauração de imagens. Com isso, computadores e máquinas conseguem enxergar, né, entre aspas, ou seja, é possível que eles consigam entender o mundo visual, interpretando e extraindo informações das imagens que eles captam, né, por meio de câmeras e sensores. E para que isso seja possível, a visão computacional emprega outras duas tecnologias que derivam da inteligência artificial. O aprendizado de máquina, né, chamado de machine learning, e mais especificamente, né, as redes neurais, que é a deep learning. E assim, além de reproduzir determinados aspectos da visão humana, a visão computacional consegue, na verdade, ser ainda mais precisa, uma vez que consegue identificar detalhes que geralmente passariam despercebidos por um observador. Eu vou chamar o Arthur para complementar.
Olá, boa noite. Eu vou falar um pouco sobre, basicamente, o que é o Machine Learning, o que é o Deep Learning e o relacionamento que o Machine Learning e o Deep Learning têm com a visão computacional. Juntos, o Deep Learning e o Machine Learning são os pilares que sustentam e dão consistência à inteligência artificial. Sem eles, a visão computacional não teria tanto destaque quanto tem hoje em dia. Mas então, o que é Machine Learning? O Machine Learning é o estudo de algoritmos e modelos estatísticos que é um subconjunto da inteligência artificial. Os sistemas o usam para realizar uma tarefa sem instruções explícitas, e em vez disso depende de padrões e deduções. Portanto, ele se aplica à visão computacional, à engenharia de software e ao reconhecimento de padrões. O Machine Learning é feito por computadores com assistência mínima de programadores. O mínimo possível de programadores dando assistência e supervisão é o que o Machine Learning almeja. Ele usa dados para tomar decisões e permite que sejam usados de maneiras interessantes em uma ampla variedade de setores. O Machine Learning pode ser classificado como aprendizagem supervisionada, aprendizagem semi-supervisionada e também aprendizagem não supervisionada. Mas vamos dar o foco, nos concentrar na aprendizagem supervisionada. O aprendizado supervisionado é uma tarefa de machine learning que mapeia cada objeto de entrada para o valor de saída desejado. O computador é treinado para associar um objeto a uma saída desejada. Ele possui uma ampla gama de algoritmos para diferentes problemas de aprendizagem supervisionada. Então, basicamente, o que ele precisa, seguindo o exemplo do Arthur, é ele tentar diferenciar, dada várias entradas de maçãs, 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 e de laranja, 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 ele tentar diferenciar o que é uma laranja e o que é uma maçã. As aplicações de visão computacional com machine learning crescem exponencialmente ao longo dos anos, sendo a sociedade em geral a que mais se beneficia disso. Agora falando um pouco sobre o Deep Learning é um dos ramos de Machine Learning que, por meio de algoritmos de alto nível, imita a rede neural ao cérebro humano. De forma geral, podemos falar que o Machine Learning é uma das áreas da ciência da computação que permite tornar a inteligência artificial real. Por isso, utiliza de algoritmos para organizar dados, reconhecer padrões e fazer com que computadores possam aprender com esses modelos e gerar insights inteligentes sem a necessidade de pré-programação. Hoje, com a grande quantidade de dados disponíveis e o avanço da computação, permitiu-se que o desenvolvimento de algoritmos mais complexos e rápidos que trouxeram um novo impulso para o machine learning. E com isso surge a pergunta: qual é a diferença entre machine learning e deep learning? Bem bem resumido, deep learning é um tipo de algoritmo mais sofisticado de machine learning, construído a partir do princípio de redes neurais. O deep learning é capaz de suportar e trabalhar com big data e funcionar com uma mente própria através de sobreposições de camadas não lineares de processamento de dados. Enquanto o machine learning normalmente trabalha de forma linear. O deep learning trabalha em camadas encadeadas de forma hierárquica, o que possibilita análises ainda mais complexas e profundas. Ao trabalharem por meio desses sistemas de camadas, os sistemas e algoritmos passam a funcionar de forma mais semelhante a neurônios que também são alimentados por uma grande quantidade de informações e conseguem reconhecer e tratar uma gama muito maior e mais complexa de imagens, sons e dados em geral, sem interferência humana. Agora falando sobre o relacionamento entre machine learning e deep learning com a visão computacional, podemos ver que esses dois são campos que se tornaram intimamente relacionados. O machine learning melhorou muito a visão computacional, visto que, a partir de um conjunto de imagens, é possível treinar um sistema para que ele possa detectar características comuns e aprender a diferenciar objetos, animais e pessoas. Esse é um processo constante e cumulativo, ou seja, a cada vez que entra em contato com novas informações, o sistema se torna cada vez mais sábio, mais inteligente e etc. E por sua vez, a visão computacional também ampliou o escopo de aprendizado de máquina, ou seja, o machine learning. Relativamente, o machine learning é o campo mais amplo. Perdão. E isso é evidente nos algoritmos que possam ser aplicados a outros campos.
Um exemplo é a análise de uma gravação digital, que é feita com o uso de princípios de machine learning. A visão computacional, por outro lado, lida principalmente com imagens e vídeos digitais. Além disso, tem relacionamentos na área de engenharia da informação, física, neurobiologia e processamento de sinais. Agora eu vou chamar o Gabriel Takahiro, porque ele irá falar um pouco sobre como funciona a visão computacional. Olá, boa noite. Como que funciona esse cálculo? Então, quando o sistema ele captura uma imagem, ele examina cada pixel que a forma, pois eles são os menores elementos que compõem uma imagem digital. Cada cor possui uma informação, em forma de código, de maneira distinta. O algoritmo ele analisa esses fatores e aprende, passando a reconhecer imagens baseadas em valores numéricos. Isso significa que o sistema ele consegue identificar padrões em imagens por meio da análise desses valores, o que possibilita a comparação de imagens semelhantes. E é aqui que entram as chamadas CNNs, Convolutional Neural Network, ou em português, redes neurais convolucionais. Essas redes neurais elas são divididas em camadas de entrada, camadas convolucionais, camadas de pooling, camadas totalmente conectadas e a camada de saída. Não, volta um pouco, Arthur. Mais uma. Nessa imagem aqui, a gente pode ver um exemplo claro de uma rede neural convolucional. No próximo slide, por favor, Arthur. Aí, obrigado. Na camada de entrada, temos duas possibilidades. A primeira é um vetor n por m por 1, para trabalharmos com imagens em tons de cinza, e a segunda possibilidade é um vetor n por m por 3, para o caso de trabalharmos com imagens coloridas. As variáveis n e m representam o tamanho da imagem em pixel e a constante 3 referente ao componente RGB vermelho, verde e azul da imagem. Nessa imagem, podemos ver um exemplo de uma imagem colorida sendo colocada na entrada da rede neural com seus RGB separados, na imagem da esquerda, nas cores vermelhas, verde e azul. Agora, nas camadas convolucionais, nós definimos um filtro e calculamos a convolução do filtro com a imagem e armazenamos esses valores em uma outra matriz. No caso de imagens coloridas, temos que fazer essa convolução para cada cor da imagem, para a cor vermelha, verde e azul. É importante frisar que é utilizada a função de unidade reticulada unificada, também conhecida como ReLU, no fim desse processo, para armazenar apenas os valores positivos. Nessa imagem, temos um exemplo de um filtro 0101 sendo aplicado nessa matriz. No caso, se nós calculássemos o primeiro elemento da matriz resultante, nós teríamos o seguinte cálculo: 25 vezes 0, mais 110 vezes 1, mais 15 vezes 0, mais 14 vezes 1, resultando em 124, que é o primeiro elemento da matriz resultante. Esse cálculo ele é realizado para todos os elementos da matriz resultante. A função ReLU ela retorna zero para valores negativos e retorna a identidade para valores não negativos. Então, caso algum valor da matriz resultante fosse negativo, com a função de ativação ReLU, esse valor seria transformado em zero. Próximo slide, por favor. Na próxima etapa, temos as camadas de pooling, que são essenciais para reduzir as dimensões espaciais dos dados que se propagam pela rede neural. Nesse processo, utilizaremos um filtro nos valores armazenados nas camadas convolucionais. Temos dois tipos de pooling. O max pooling, que é o mais utilizado, ele consiste em armazenar o maior valor presente no intervalo que está sendo aplicado o filtro, e o average pooling, que armazena a média dos valores do intervalo que está sendo aplicado o filtro. No caso dessa imagem, foi feito um pooling com filtro 2x2. Então, se nós observarmos o primeiro quadrado 2x2 da matriz, podemos ver que os valores são 124, 75, 90 e 64. O 124 ele é o maior valor dentre esses valores. Então, ele é o max pooling desse quadrante. Já a média desses valores é 88, que é o average pooling desse quadrante. Aí, quando você for calcular o pooling, você calcula de acordo com os quadrantes. Próximo slide, por favor. Antes de entrarmos na camada totalmente conectada, é feito o processo de achatamento da matriz resultante das camadas anteriores de convoluções e de poolings, para se tornar um array linear de uma única dimensão, para então podermos prosseguir
para as camadas totalmente conectadas. Já nas camadas totalmente conectadas, nós devemos informar a dimensão da saída e a função de ativação a ser utilizada. A função de ativação mais utilizada é a função hello. E a dimensão de saída é o número de classes pertencente ao problema em questão. Por exemplo, se você estiver construindo uma rede para poder identificar dígitos em uma imagem, a dimensão de saída seria 10, já que existem 10 dígitos na base decimal. E por fim, temos a camada de saída, na qual é utilizada a função softmax para converter as saídas em probabilidades, na qual a soma dos valores da saída seja igual a 1. Novamente, eu friso a importância da utilização da função ReLU, pois ela foi muito importante no campo da Deep Learning por resolver o problema do gradiente do desaparecimento, o que facilitou e possibilitou a utilização de redes neurais profundas, Deep Learning. O gradiente do desaparecimento é um problema encontrado no treinamento das redes neurais, com o uso de backpropagation, que quanto mais o algoritmo retrocedia nas camadas ocultas, o gradiente ficava menor, ao ponto de cada camada que passava, a correção do erro era significativamente menor, devido ao cálculo do gradiente usar as derivadas parciais das variáveis dos neurônios, como por exemplo os biases, os pesos bases dos neurônios. E cada vez que o algoritmo retrocede uma camada, o grau da derivada parcial do gradiente aumenta em 1 unidade, tendo como resultado um valor cada vez menor. Então, isso influenciava com que, conforme as camadas iniciais das redes neurais, tinham os valores, eles não eram regulados conforme o erro dava no resultado final. Bom, próximo slide, por favor. Agora, resumidamente, embora possa variar de acordo com a aplicação e o objetivo, a visão computacional possui algumas funções típicas. Uma função delas é a aquisição da imagem, que é feita por meio de câmeras e sensores que são captadas as imagens, que podem ser bidimensionais ou tridimensionais. A máquina ela intercepta os pixels para identificar a intensidade da luz e as cores, além de aspectos como profundidade. Também temos uma função de pré-processamento, que é o sistema ele processa a imagem para assegurar a qualidade da análise. Isso envolve etapas como a redução de ruídos, ajuste de contraste, entre outros também, né? Também temos a função de características, que é o reconhecimento das características matemáticas da imagem, como estruturas, formatos e movimentos. É o que possibilita, por exemplo, que as máquinas identifiquem bordas e cantos. Também temos a detecção e segmentação, que trata-se da priorização da relevância de cada região da imagem para o processamento final. E, por fim, temos também o processamento, que é a etapa onde é feita a classificação do objeto detectado. Agora eu vou chamar o meu amigo René para dar continuidade aqui no nosso seminário. Boa noite, professora. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Bom, agora eu vou falar sobre o que a visão computacional é capaz de fazer, né? Bom, como vimos, a visão computacional ela deriva da inteligência artificial. Mas qual é a inteligência por trás dessa tecnologia? Bom, a visão computacional ela utiliza o Deep Learning para catalogar as imagens, né? Tanto estáticas ou em movimento, que são captadas por meio das câmeras e dos sensores. Essas redes neurais, elas conseguem extrair características comuns das imagens que analisam, detectando padrões que facilitarão a identificação e classificação de itens específicos como objetos, rostos ou animais. Um exemplo é a aplicação da visão computacional para reconhecimento facial. Basta que, em primeiro momento, o sistema seja abastecido com um número suficiente de imagens de rostos humanos para que, em seguida, os algoritmos das redes neurais consigam aprender a detectar faces de forma autônoma. E isso só é possível por conta das CNNs, né? Ou redes neurais convolucionais. Elas realizam o tratamento das imagens e conseguem extrair informações espaciais, como bordas, profundidade e textura. A arquitetura das CNNs ela é inspirada no padrão de neurônios do nosso cérebro, mais especificamente do córtex visual. Próximo slide, por favor. Bom, são diversas camadas sobrepostas, né, que analisam diferentes partes de uma imagem. A primeira camada é responsável por detectar características mais básicas, como pixels, linhas verticais e horizontais. Já as mais profundas
elas possuem funções mais complexas, sendo capazes de identificar elementos como formatos e bordas. Juntas, elas geram uma rede neural que permite às máquinas identificar faces, edificações, locais, algarismo e entre outras coisas. E é esse tipo de processo que possibilita que a visão computacional seja de fato inteligente e consiga determinar se uma imagem contém ou não um determinado objeto, ou pessoa, ou alguma característica desejada. Agora eu vou chamar o Arthur para falar sobre os impactos da visão computacional na transformação digital. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Tá dando para me ouvir? Aí, agora tá saindo. Eu vou falar um pouquinho das aplicações. Como foi falado agora anteriormente, a visão computacional ela tá tendo muitas aplicações em várias áreas e muitas delas estão se tornando cada vez mais comuns. E pode-se prever que essas funções devem dominar bastante a próxima década. Enfim, uma das áreas dessa aplicação é, por exemplo, veículos autônomos, que
ou seja, carros não tripulados, que vão se dirigir sozinhos, né? E é uma ideia, tipo assim, que parecia bem distante, mas os Estados Unidos está tendo bastantes avanços, fazendo testes cada dia com esses carros autônomos. Então, para rodar com segurança, esses veículos vão utilizar a visão computacional para reconhecer trajeto, reconhecer obstáculos, sendo esses obstáculos pessoas, animais, objetos, entre outros, até mesmo outros veículos. Então, esse é um avanço bem legal, né? Que talvez para um futuro traga uma segurança grande para o tráfego de carros, né? Já que não vai ter, assim, digamos, o erro da pessoa não tá olhando direito, essas coisas. Outra área que é afetada é o marketing, né? Como a gente está nessa era de compartilhamento, onde bilhões de imagens são postadas diariamente, você tem coisa nova todo dia na internet. Então, algumas empresas grandes que possuem direitos autorais, por exemplo, elas usam da visão computacional para pegar posts e verificar se tem a sua logo marcada no post, se tem marcas que podem indicar a sua empresa para reconhecer esses posts, talvez bater os direitos autorais na pessoa e tal, pegar fotos clandestinas, entre outras coisas. Isso abre um leque bastante amplo de novas possibilidades também para campanhas de marketing dessas empresas, né? Outra coisa é a segurança, como o Arthur falou anteriormente, por exemplo, do aeroporto da China, esse reconhecimento facial para ver o comportamento das pessoas, então você pode usar isso para também achar pessoas nas multidões, por achar até mesmo fugitivos nas multidões por reconhecimento facial, reconhecimento de outras coisas afins sobre esse suspeito, e também até verificar se as pessoas estão portando algum objeto não permitido, algo ilegal, né? Essa mesma tecnologia ela tem sido aplicada para a confirmação de operações no setor financeiro, nas redes sociais e também em uma série de aplicativos que buscam adicionar uma camada extra de segurança. Outra área também que tem melhorado são os serviços públicos, não apenas no monitoramento facial, que vem sendo utilizado mundo afora, que é um dos também falados anteriormente, mas reconhecimento de veículos ou simples monitoramento do tráfego são exemplos também dos serviços públicos que estão utilizando essa visão computacional, né? Outra parte também são as indústrias, como setores produtivos, como setores alimentícios, têxteis ou automobilísticos, como dito no primeiro também. Eles empregam a visão computacional como uma ferramenta para auxiliar o controle de qualidade, na contagem de itens, na identificação de equipamentos desgastados, entre outros. Ou seja, eles podem ser utilizados, a visão computacional pode ser utilizada para monitoramento de objetos das empresas, de contagem de produtos, e elas conseguem então apontar falhas e indicar para os trabalhadores humanos das empresas áreas que precisam de mais atenção, o que torna mais rápido e fácil a localização desses setores ou de falhas em equipamentos, etc. Também tem o uso militar, também foi dito pelo Arthur como foi usado pelos Estados Unidos, né, para o ataque aos drones. Infelizmente, acabou tendo aí as baixas civis, que foi, assim, desnecessário, mas... Então, também se usa esse sistema computacional para os sistemas de defesa. Ela, além de utilizar para a identificação de unidades inimigas ou de projéteis lançados contra as terras, assim, as suas próprias terras, também se tem um uso no Brasil, que é o monitoramento das fronteiras terrestres através de uso de drones também, nas áreas, principalmente nas áreas remotas. Também é utilizado esses drones para acompanhamento do desmatamento e do foco de queimadas. Outra área é a saúde, né? Empresas da área de saúde também já se beneficiam da visão computacional. Eles utilizam essa tecnologia para conseguir analisar melhor exames visuais como radiografia, tomografia, ultrassonografia, e também na análise de microscopia e outros procedimentos, né? Eles usam dos algoritmos de redes neurais para analisar as imagens e identificar padrões que possam indicar anomalias
que podem ser ruins para a pessoa. Então, eles indicam essas anomalias que devem ser investigadas, então, otimizando o diagnóstico médico. Ela vai procurar na imagem padrões que não são comuns dentro dos procedimentos, do procedimento específico que ela estiver analisando. Então, se tiver algum padrão fora do comum, ela vai reportar isso para o médico, para ele estar dando uma olhada melhor. Talvez algo tão simples que o médico possa deixar passar, mas a máquina talvez não deixe. E ele também vai servir para auxiliar na realização de procedimentos mais precisos e seguros dentro das cirurgias, né? Outra área, uma última aqui que eu vou estar citando, é a agricultura, né? O setor da agricultura é um dos que tem mais se beneficiado da visão computacional. Ela pode ser utilizada para várias partes da agricultura, como controle do plantio, a robotização da colheita, controle de ervas daninhas, de rastreamento de rebanho, controle do peso dos animais, controle de pragas, enfim, várias coisas. Ela tem sido utilizada para várias coisas que facilitam o trabalho de quem produz, de quem é agricultor, e também auxilia no controle de pragas do produto em si, auxilia na qualidade do produto em si, né? Então, é uma das áreas que tem mais aproveitado essa nova tecnologia aí. Mas essas são mais ou menos as aplicações que eu queria pontuar aqui. Então, eu vou passar para o Arthur uma última vez para ele concluir o nosso projeto. Obrigado.